Olá, eu sou Paulo Clias e nós estamos mais uma vez aqui na nossa coluna semanal de vídeo, procurando discutir alguns aspectos da economia do nosso país. Bom, ao longo das últimas semanas, sem dúvida alguma, o tema que mais ocupou, o espaço nos meios de comunicação e na vida das pessoas foram as eleições municipais. E se a gente pode buscar algum consenso na avaliação, entre os principais analistas desse processo, é de que o principal derrotado, política e eleitoralmente, foi o presidente Bolsonaro e o seu círculo mais próximo da família e dos políticos mais ligados a ele. O presidente não conseguiu organizar e constituir a sua sigla, o seu partido, e acabou vendo os candidatos que ele acabou apoiando sendo derrotados nas eleições. Além disso, a gente sabe que o tempo da economia também não aguarda o calendário da política. E o tempo da pandemia da Covid-19 tampouco obedece a esse timing das eleições. E o que a gente tem percebido é, por um lado, o aprofundamento das dificuldades provocadas pela pandemia. As informações estatísticas estão demonstrando uma retomada do número de casos, de pessoas infectadas, um aumento significativo no número de óbitos e, com toda certeza, infelizmente, a gente está entrando numa segunda onda. E também a gente tem os problemas relativos aos efeitos da crise econômica. Quer dizer, a gente tem um desemprego mais alto da história do nosso país, a gente tem um aumento das dificuldades na área da produção, na área do consumo, para a grande maioria das empresas, e o presidente Bolsonaro encaminhou para o Congresso Nacional 2 projetos de lei que tratam de alguma maneira dessa questão. O primeiro é o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que estabelece as regras de como o orçamento vai ser realizado, e a própria Lei Orçamentária para 2021. E nos 2 casos, quer dizer, o que a gente percebe é que a teimosia, a obsessão do Paulo Guedes em continuar com essa política do austericídio a todo custo é extremamente danoso para a grande maioria da população e para as próprias empresas. Certo? Quer dizer, a grande maioria dos países do mundo já percebeu que qualquer caminho para superar as dificuldades da pandemia e para apontar alguma perspectiva de recuperação das condições sociais e econômicas no futuro, envolve tudo aquilo que o Paulo Guedes tem se negado a fazer. Na verdade, nessa crise, a gente só consegue ver algum horizonte de saída se houver uma retomada do investimento público, se houver uma recuperação dos gastos orçamentários, se houver um aumento das despesas praticadas pelo governo federal, seja na área da saúde, seja na área da educação, enfim, no conjunto das atividades, porque no momento em que a gente passa pela maior recessão da nossa história, se o Estado, se o governo não oferecer uma sinalização que está disposto a contribuir para superar esse momento grave e abrir um horizonte possível de retomada do crescimento, nada vai ser realizado. E que o Paulo Guedes, quer dizer, ao apresentar a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a Lei Orçamentária, continua se baseando naqueles princípios estabelecidos na Emenda Constitucional 95 e que congelou as despesas orçamentárias por 20 anos. Isso é uma loucura. Quer dizer, o Brasil está precisando cada vez mais de que o Estado demonstre de que está interessado em que a sociedade saia dessa crise, tá certo? E o Paulo Guedes, ele continua pensando no passado, ele continua olhando para trás. Então, o que é fundamental é que o Congresso Nacional, quer dizer, ao analisar tanto a Lei de Diretrizes Orçamentárias quanto a Lei Orçamentária Anual, perceba que precisa também revogar a Emenda Constitucional 95
e decretar condições para que, ao contrário do que o Paulo Guedes orienta o presidente Bolsonaro, o país tenha condições de realizar as despesas públicas necessárias em 2021 para que a gente tenha condições de sair dessa crise, tanto econômica quanto aprofundada pela Covid-19.